qual for a especialidade. Então, um dos grandes pontos que eu quero ressaltar e fixar na memória de vocês é esse quesito de o que é depressão resistente ao tratamento. Hoje, com a internet, o médico tem, ao mesmo tempo que tem bondades que vocês podem pesquisar, artigos, livros, mas tem uma dificuldade que eu especificamente comecei a sentir mais a partir de 2010, que são os pacientes que já chegam com o diagnóstico pronto e já escolhendo o tratamento. Então, vocês vão ver, eventualmente, paciente chegando dizendo assim, eu tenho uma depressão resistente ou uma depressão refratária. Tenham cuidado, porque muitas vezes não é a realidade. Então, depressão resistente, ou antigamente refratária, é um transtorno depressivo que não responde a pelo menos dois, ou dependendo da escola, três intervenções farmacológicas com os antidepressivos existentes, todos em dose máxima, todos em dose máxima e pelo menos cada uma das escolhas por 2 meses. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas utilizarem medicações em pequenas doses por curto período de tempo e dizer que tem depressão refratária. Outro ponto é que, na maioria das vezes, se aparece assim, a luz de que o paciente é refratário, você tem que considerar algumas questões próprias do paciente. Primeiro, é que você não está diante de uma depressão, pode ser um quadro demencial, e aí pode ser demência por as demências comuns, que Parkinson, Alzheimer, demência de Huntington, demências por prions, demência do transtorno afetivo bipolar, o paciente tem doença psicótica não foi tratada, comorbidades, que estão comprometendo o tratamento. Uma das mais comuns hoje é alterações gastrointestinais, cirurgias que foram feitas, pacientes que têm depressão junto com psicose, e aí não melhoram porque a psicose não está sendo tratada, pacientes que estão usando medicações que induzem tolerância e dependência, anfetaminas, ritalina, pacientes que fazem tratamento, mas junto abusam de alguma substância, mais comum é álcool, extremamente comum, álcool, mas aí tem maconha, que também está ficando cada vez mais comum, que é a maconha medicinal, cigarro e outras drogas menos comuns. E dose e tempo de tratamento. Se você exclui isso aqui, realmente você tem um paciente que é resistente, existe um sistema de protocolo chamado STAR-D, em que os passos a serem seguidos, em geral, é associar antidepressivos. Você pode associar 2 ou 3, geralmente mecanismos diferentes. E, não havendo melhora, você pode associar lítio, que é um dos melhores tratamentos adjuvantes, hormônios tireoidianos ou outros hormônios, pode ser testosterona, pode ser estrógeno, pode ser pregnolona ou outros derivados hormonais. Você pode também substituir tudo por inibidores da monoaminoxidase e recomeçar os passos, acrescentando lítio, hormônios tireoidianos e outros hormônios. E caso seja de opção do paciente, ou realmente seja uma depressão que após 4, 5 estágios de tratamento você vê que ela é resistente, você passa aí a tratamentos mais consagrados. Apesar de apesar de ser reservado, na maioria das vezes, para especialistas, mas a taxa de depressão existente é considerável. Então, esse STAR-D é um artigo longo, bem interessante, que é sequências de passo de diretrizes de tratamento para a depressão. Um dos primeiros gráficos que ele traz é a taxa de remissão ao longo dos níveis de trocas de antidepressivo. Então, quando você inicia um tratamento, apenas 33% dos pacientes vão chegar à remissão, ou seja, quase 70% vão permanecer sintomáticos. À medida que você segue os passos sequenciais,
que é proposto, você vai tendo aí uma leve melhora, mas na quarta intervenção, você ainda vai ter aí quase 33% de pacientes que não responderam às intervenções farmacológicas. E aí é o foco da nossa aula. Se vocês não estiverem me escutando, ou estiver cortando, ou tiver alguma dúvida que não atrapalhe assim, o andamento do raciocínio, pode perguntar para eu saber o que está acontecendo. Então, quando a gente está usando um fármaco, nós estamos usando substâncias exógenas que modificam o funcionamento do corpo todo, e em especial os neurônios. E os neurônios, todo o sistema nervoso central, periférico e autônomo, é uma grande usina que transforma um potencial químico em eletricidade, e a eletricidade, que é transmitida ao longo dos feixes neuronais, novamente é convertida em energia química pelas sinapses. Então, nada mais justo do que, uma vez que você esgota as terapias ditas modulatórias pela química, pela farmacologia, você observar a oportunidade de utilizar tratamentos que modulem a eletricidade corporal ou a eletricidade dos neurônios. E isso é feito há basicamente 100 anos, de uma forma categórica, há cerca de 80, que é a utilização de eletricidade para tratar os transtornos psiquiátricos. O que aconteceu é algo que não tem nada a ver com a medicina, que foi a utilização de tratamentos para controle social. Então, a eletricidade, em protocolos de tortura e durante guerras ou estabelecimento assim, de troca de poder, a eletricidade foi utilizada e deve ser utilizada ainda como tortura para fazer os prisioneiros confessarem algo. E se associou o uso da eletricidade como uma tortura para os pacientes, que é uma grande viagem. A gente tem que ter cuidado, os médicos têm que ter cuidado de ter a mente sempre aberta, não estabelecer posições por pré-conceito, um conceito pré-concebido. Eu não vejo ninguém com esse tipo de preconceito quando você faz uma cardioversão elétrica, né, que aparece nos filmes ali com um ato heróico, clear, dá um choque, a pessoa sai, aqui todo mundo bate palmas. Aqui na eletricidade, na psiquiatria, não é assim, principalmente na mídia e nos cinemas. Pois bem, o ECT, eletroconvulsoterapia, foi uma proposta de tratamento de um grupo de psiquiatras da escola europeia que observou que pacientes gravemente enfermos, eles propriamente, pela própria patologia, eles convulsionavam, ou pelo excesso de psicose ou por agitação, e quando eles voltavam da convulsão, a maioria desses pacientes estavam melhor dos sintomas. Então, o Lattes Alvum Meduna e um pouco mais para frente o italiano Ugo Serletti estabeleceram que correntes elétricas, nem voltagens que não influenciassem no ritmo cardíaco, e a voltagem, por exemplo, que existe nas tomadas 220 é uma das voltagens mais perigosas, porque ela entra em sincronia com o ritmo cardíaco. Então, em voltagens ou a mais ou a menos, poderia ser utilizado como tratamento de doenças, na época, qualquer tipo de doença, porque não tinha fármaco. Os fármacos, eles começaram a aparecer aí por volta da década de 50, isso aqui, 1910, 1920. E à medida que os fármacos tomaram a frente dos tratamentos, as terapias somáticas ou elétricas, elas ficaram reservadas para esses casos, especialmente das depressões resistentes ou refratárias aos tratamentos. E o ECT é algo bem simples, é você passar uma corrente elétrica através de todo o cérebro,
E essa corrente tem que ser no tempo, na amperagem e na voltagem correta para estimular uma determinada região, aonde o eletrodo é colocado, e ao estimular, causar uma despolarização maciça, ou seja, um episódio convulsivo, como se fosse uma crise epilética focal que se generaliza e a pessoa tem uma convulsão tônico-clônica. E se observou a medida da técnica que a carga elétrica ela variava de acordo com a posição dos eletrodos, o tipo de estímulo elétrico e a intensidade do estímulo. Hoje em dia, basicamente são usados dois tipos de posicionamento para o início da técnica do ECT. Posicionamento unilateral, geralmente se determina qual é o hemisfério dominante do paciente e se coloca no hemisfério contralateral não dominante e se faz transcorrer a corrente elétrica nesse sentido, sendo que um é o catodo e o outro é o anodo, ou seja, a corrente ela flui de um lado para o outro. E a técnica mais clássica, mais simples, é a bilateral. Todas têm vantagens e desvantagens. Em geral, essa técnica ela permite que você gere menos problemas cognitivos durante a aplicação do ECT, porém, você muitas vezes tem que aumentar a voltagem ou a carga. Essa, ela, em termos de localização, é muito mais simples, às vezes as cargas são menores, mas os pacientes referem alterações cognitivas durante o ECT. Essa alteração cognitiva, ela não é inerente à carga elétrica, ela é inerente à convulsão. Se você já observar um paciente que teve crises convulsivas ou até familiares, a pessoa, quando tem a convulsão, em geral, ela tem uma amnésia retrógrada e anterógrada, junto com a liberação dos esfíncteres, dependendo do nível da convulsão. Então, é a própria convulsão que gera amnésia. Logo, se a pessoa tiver num protocolo de ECT que dure 2 meses, aqueles 2 meses provavelmente não ficam registrados adequadamente, e isso é da convulsão. É um dos motivos que pacientes epiléticos, eles precisam ser tratados adequadamente para não ter convulsão e poder memorizar o que está acontecendo. Mas uma vez cessado o ECT, a memória do paciente fica normal ou até melhora, caso ele melhore da depressão. Essa aqui é uma representação de diagramas, os posicionamentos mais usuais dos eletrodos. Então, em geral, se traça uma distância que vai de 1 a 1,5 polegadas, a partir do ponto central que vai da orelha para o olho, se coloca um eletrodo, e se for um posicionamento bilateral, você faz o mesmo procedimento do lado oposto, e estamos prontos para fazer o ECT. Se vocês lembrarem um pouco da física e da eletricidade, vocês vão observar o seguinte: a eletricidade que existe nas tomadas, até tem um documentário que me pediram para ver, eu não vi ainda, que era a grande briga aí dos inventores da eletricidade, que é justamente a eletricidade de corrente alternada ou corrente de pulso. Então, o que ficou mais difundido no mundo é que essa forma de eletricidade, em forma de cristas e vales, seria a eletricidade mais segura para os seres humanos. Independente de se é ou não é, para o ECT, para nosso tratamento, não é. Então, se observou que esse tipo de estímulo não sinusoide, que em teoria é uma eletricidade que não é tão pura, ela se torna mais segura e com menos efeitos colaterais. Então, as máquinas de ECT, elas evoluíram de máquinas que simplesmente organizavam as correntes elétricas da tomada, e hoje em dia você tem geradores computadorizados que geram micropulsos. Essa eletricidade não é capaz de acender uma lâmpada, não é capaz
de ter, digamos assim, influências elétricas, assim como a eletricidade da nossa casa, mas é uma eletricidade suficiente para estimular o cérebro e induzir um estado convulsivo. Isso aqui é um aparelho chamado Mecta Spectrum 5000, é um dos mais modernos. Isso aqui é o módulo de geração elétrica. Junto tem outro módulo que é um computador e que faz um eletroencefalograma parcial para se observar o tempo de convulsão do paciente. Aqui é o botão mágico que quem aperta geralmente é o anestesista para fazer o disparo, e aqui os botões em que você monitora o eletroencefalograma e o eletrocardiograma, se quiser, e aqui os dials de microamperagem, voltagem e também de quantidades de pulso por segundo. E aqui você tem um registro em papel do que aconteceu ao longo da sessão. Toda a sessão, incluindo a anestesia, que hoje é feita com anestesia geral, dura 10 minutos, no máximo, e o paciente vai para uma sala de recuperação, porque ele fica um pouco atordoado, e ele fica mais meia hora, uma hora, daí está apto ou para voltar para a internação, se estiver internado, ou para ir para casa, caso ele esteja fazendo um regime ambulatorial de ECT. Então, a partir de 1990, as máquinas utilizam correntes pulsáteis, não é uma corrente elétrica contínua com a corrente elétrica, e isso melhorou muito o tempo de recuperação e praticamente não há risco cardiovascular. O maior risco que existe mesmo é da própria anestesia, que é feita uma anestesia breve, às vezes com amobarbital, às vezes ketamina, às vezes propofol e um relaxante muscular. Alguma dúvida? Não fiquem acanhados. Professor, tem uma dúvida aqui no chat. Eu tinha até esquecido de perguntar se o senhor prefere que seja feito durante ou depois da aula. Não pode fazer, porque aí fica mais dinâmico. Tá certo. A Bruna perguntou, como saber a voltagem adequada? Hoje em dia, a gente não calcula a voltagem. Com o aparecimento dessas máquinas eletrônicas de pulso, você simplesmente calcula o tempo de disparo. Todo o restante é feito pelo computador. Então, existe um padrão, digamos assim, um padrão para uma pessoa de 80 quilos e 1,80 m. É que você deixe um pulso de 0,2 segundos. Então, é isso que você coloca no dial. E aí você coloca no modo automático, e aí, ao posicionar os eletrodos, o computador ele calcula a espessura da pele, do osso, e através disso ele determina a amperagem e a voltagem automaticamente. Então, hoje em dia é muito fácil. O trabalho mesmo é indicação do ECT e ir ajustando a quantidade de tempo do pulso de acordo com a resposta do paciente. Isso aí vem pela prática do médico em repetir. Mas repetir o ECT, a eletroconvulsoterapia, o maior trabalho mesmo é do anestesista, né, que ele vai colocar as medicações endovenosas e vai ficar ali, se necessário, embusando o paciente ali 1 ou 2 minutos com oxigênio e levar o paciente depois para a sala de operação. Então, a voltagem, hoje em dia, não é feita pelo médico. Antigamente, era a voltagem que tinha na corrente elétrica. Estados Unidos, 110, aqui, 220. Mas isso aí há mais de 50 anos que não é feito dessa forma. Agora, eu tenho uma dúvida também. Eu queria saber se causa algum efeito colateral. Vou falar isso aí, vou falar para vocês mais na frente. Vou falar. Então, a marca registrada dessa terapia é a convulsão. E o que é a convulsão? Convulsão é uma despolarização maciça do sistema nervoso central, geralmente iniciando por uma área que teve um foco
de potencial despolarizante anômalo. Um paciente que tem epilepsia, alguma região do cérebro fica exercendo essa função anômala, na eletroconvulsoterapia é o próprio médico que está induzindo pelos eletrodos a passagem daquela corrente e induzindo a convulsão. Aí, por muito tempo, ficou-se a dúvida se o que era terapêutico era a corrente elétrica ou se o que era terapêutico era a convulsão. E hoje em dia, parece que é um misto de ambos, mas seguindo a regra. A corrente e a intervenção elétrica deve ser o mínimo possível para induzir a convulsão, e o restante da terapia é feito no período pós-ictal, ou seja, no período pós-convulsão. Então, se você tiver um eletroencefalograma, você vê aqui o início do recrutamento das áreas cerebrais, o ictus, que é o episódio tônico-clônico, que o paciente, se não tiver sedado, ele tem as movimentações musculares, como uma convulsão normal, e aqui a fase de relaxamento pós-convulsão e os efeitos da terapia que podem ser observados em termos moleculares, modificação de diversas cascatas intracelulares dos neurônios, uma modulação maciça de, não poderia dizer mas vou logo colocar praticamente todos os neurotransmissores, e modificação das conexões cerebrais, junto com modificação do fluxo sanguíneo. Então, é como se o cérebro do paciente, ele reiniciasse. Imagine o cérebro como um grande computador, que às vezes acontece. Se eu estou aqui mexendo no meu computador e mesmo da melhor marca, ele às vezes trava, e a pessoa fica rodando ali um software que não tem sentido e o computador pode deixar de funcionar. Imaginando de uma maneira bem grosseira isso como um episódio de depressão grave, o que o ECT faz é reiniciar isso, trazendo um estado normal de funcionamento. E um dos dados mais interessantes é que, poxa, mas você está passando uma corrente elétrica, isso aí está destruindo o cérebro. Não. Cada ano que passa, vocês podem colocar no Google a eletroconvulsoterapia, quando bem feita, é uma das terapias que mais promove a neurogênese. Claro que tem os inconvenientes, tem que ser no centro cirúrgico, tem anestesia, tem o estigma, mas não causa danos ao cérebro. Diferente, eu mesmo, quando eu comecei a ver sendo feito, aqui em Fortaleza se faz muito pouco, mas em outros estados, por exemplo, na USP, é um dos maiores centros de ECT do mundo todo, porque a cidade é gigante, e eles têm vários leitos para fazer isso aí. Eu achava que aquilo ali estava lesando o cérebro dos pacientes, mas não é o que a evidência científica mostra. Eu vou mostrar mais para frente o que é que aparece nos estudos. Tá? Então, aqui, a mesma representação, e o tratamento mesmo, ele acontece na fase de relaxamento, e é um dos motivos que você não adianta você fazer CT todo dia. Em geral, você faz uma vez, espera o paciente e o cérebro se recompor, e aí aparece o efeito terapêutico. Cerca de 2, 3 dias depois, você faz uma nova sessão, e assim prossegue até uma média que foi estabelecida por observação dos estudos de 6 sessões, em que a maioria dos pacientes já está fora do episódio depressivo. Se houver necessidade, é porque é fora da média. A média de tratamento são 6 sessões. Esse slide aqui mostra padrão de ativação circuitário cerebral de um paciente gravemente deprimido. Então, o cérebro ele tem um sistema de organização que, em geral, se chama de cima para baixo. Então, as áreas corticais, frontais, são mais dominantes e mais ativadas do que as áreas límbicas e basais. Nos pacientes que estão deprimidos, isso se inverte. Tá? Então, você tem aí um hiperfuncionamento de áreas límbicas, amígdala, regiões hipotalâmicas, núcleos da base, com pouca ativação de regiões corticais
É um dos motivos que, às vezes, tem pacientes que parecem até demenciados. E quando você restabelece esse padrão, é quando o paciente, digamos, sai do episódio depressivo. Aqui não é muito nosso foco, mas os pacientes maníacos também têm uma desregulação, com uma tendência, em alguns casos, à ativação de áreas corticais. Lembrando que pacientes deprimidos, eles também podem ser pacientes deprimidos de transtorno afetivo bipolar. O ECT também é uma boa opção terapêutica. Aqui é um exame mostrando uma tomografia, uma ressonância funcional, mostrando padrão de vascularização após a realização de um ECT bitemporal, é o mais clássico, mais comum, e o padrão unilateral para o hemisfério não dominante. Então, você vê que unilateral existe uma maior vascularização por onde passou a corrente, e no bilateral o padrão é mais difuso. Então, muitas vezes, quando um paciente não costuma responder nos primeiros estímulos de ECT à técnica unilateral, o médico pode, eventualmente, optar pela utilização da técnica bitemporal, que é mais consagrada. A eletroconvulsoterapia, eu já falei para vocês que ela promove a neurogênese. Obviamente que essa mudança ela é acompanhada da melhora das escalas de depressão, e hoje em dia, por exemplo, nessa história aí de Covid, tem um grande debate dessas medicações que são prescritas, né? Cada invenção de medicação, aí se diz assim, mas não tem medicações que não são comprovadamente eficazes, não sei o que lá. Olha, o ECT, assim, se você fizer uma meta-análise, capaz de não ser comprovadamente eficaz. Por quê? Porque esses métodos muito restritos, ou seja, para doenças refratárias, assim como antibióticos, por exemplo, que são usados para sepsemias muito, muito graves, não tem estudos. Não tem estudos, porque não tem N. Tá? E muitas vezes não tem como você, por exemplo, fazer placebo. Como é que você vai fazer placebo no ECT? Não tem como fazer. Não tem. Então, é complicado desenhar um ensaio duplo cego, randomizado especificamente para ECT. Então, os estudos eles são muito diretos. Né? As grandes escolas, muitas vezes, nem fazem, nem questionam o fato de não existir o controle por placebo, porque simplesmente é inviável nesse caso. Né? Mas esse aqui é uma série de casos muito interessantes de um hospital japonês, que ele mostra a queda da escala de depressão de Hamilton, um grupo de pacientes com depressões de etiologias diversas, mas que todos foram submetidos a CT, e o diferencial é que esses pacientes, ao longo de 2 meses de tratamento, que é pouco tempo para um tratamento psiquiátrico, além da resposta ao ECT, tiveram a modificação de diversos genes, tanto para mais e para menos, dependendo do gene, genes que estão relacionados a depressões graves melancólicas. Então, mostrando que aquele estímulo elétrico, mediante uma série de alterações nos neurônios, que não foi especificamente só pela corrente elétrica, mas mudou a expressão gênica, ou seja, a epigenética foi mudada, e aí você tem um restabelecimento da homeostase, e o paciente pode, muitas vezes, sai da depressão. A taxa de resposta à eletroconvulsoterapia chega próximo a 90%. Né? Quando comparado ali ao STAR-D, você usar todas as medicações disponíveis, após a 4ª troca de medicação, você tem uma taxa de resposta de 67%. Então, ainda é muito superior a qualquer medicamento oral. Esse outro estudo é de 2020. Ele mostra crescimento de áreas cerebrais previamente atrofiadas após a realização de ECT. E o mais interessante
é que a maioria das áreas que cresceram não tem nada a ver com as áreas que foram estimuladas pela corrente elétrica. Aí se você diz, então é a corrente elétrica, mas e não é porque aqui, ó, o Precúnios, que é uma região que fica lá dentro, não passou corrente elétrica, foi a própria convulsão, tá? Então, essas áreas são áreas chaves, mostradas nesse estudo, que aumentaram de volume, ou seja, estavam previamente atrofiadas pela depressão crônica, ou seja, foram corrigidas pela realização da eletroconvulsoterapia. E aqui é a continuação do mesmo estudo, mostrando outras áreas. Um outro exemplo aqui é a amígdala, que fica lá no centro do cérebro. E aí tem dúvidas, né? Será que o bilateral ele não é mais potente porque ele pega mais essas áreas? Não pode ser. Tem muita coisa a ser estudada ainda. A própria limitação de uso do ECT, alguns estados, aqui no Brasil, por exemplo, é proibido ser feito pelo SUS, a própria limitação de realização do ECT por uma questão de filosofia, de pensamento, faz com que os estudos sejam pouco utilizados. Tem país também que o ECT é praticamente proibido por questões assim filosóficas. Agora, em termos de efeitos colaterais, o esperado é dificuldade de preservar as memórias durante a realização do ECT. Quando você sai do curso de ECT, a capacidade cognitiva do paciente, se ele saiu da depressão, em geral, melhora. E os outros efeitos colaterais são os efeitos colaterais inerentes ao procedimento anestésico. E aí está além do meu conhecimento. Por mais que eu tenha a vontade guardada de ser anestesista, mas eu não detenho conhecimento do que pode acontecer com o paciente durante a anestesia de acordo com o medicamento que é utilizado. Agora, como, em geral, a anestesia é muito breve, o que se nota é que o potencial assim, de reações graves, uma hipertermia maligna, também é muito raro. Eu, especificamente, nunca vi acontecer. Eu já ouvi falar de depressões respiratórias, dependendo do paciente da anestesia utilizada. Bom, isso aqui é retirado diretamente de um livro, mostrando a taxa de resposta quando você utiliza o ECT em baixo potencial, ou seja, baixo tempo de pulso elétrico, isso independente de voltagem, que é o computador que calcula. Baixa dosagem, uma dosagem moderada unilateral, aqui também unilateral, aqui uma dosagem mais alta unilateral, ou se você usar o método clássico bilateral em baixa dosagem. Então o tipo de ECT unilateral foi uma adaptação com o objetivo de gerar menos problemas cognitivos durante o tempo de realização do ECT. Mas se você não quer ter dúvidas de resposta, a escolha do ECT clássico bilateral sempre é a melhor. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Outro dado bem interessante é que a eletroconvulsoterapia ela pode ser feita como manutenção. Então, existem determinados pacientes que, ao sair do episódio de depressão resistente, precisarão de um ECT de manutenção. E o que é isso? Bom, existe o curso de ECT, que é como se fosse um curso de antibiótico, você faz ali 14 dias, um mês, e a manutenção é o seguinte, o paciente 3 vezes por ano faz um ECT, ou todo mês ele faz um ECT. Isso só quem pode estabelecer é o médico assistente, mas é importante vocês saberem que uma vez que o paciente teve resposta ao ECT, pode ser interessante sugerir ECT de manutenção. E aqui você tem, nesse mesmo livro, mostrando uma curva de recaída ou curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, mostrando a porcentagem de pacientes
que se sentem bem ao longo do passar das semanas. Então, você vê aqui que ao final de 20 semanas, pacientes com placebo, a grande maioria deles recaiu no episódio depressivo, e os pacientes com ECT de manutenção, no o menor regimento seria 4 ou 3 vezes ao ano, foi o gráfico que menor teve taxa de recaída, depois de 20 semanas, se equiparando ao uso de um tricíclico junto com carbonato de lítio, que é um dos esquemas mais usados pelo STAR-D para tratamento de depressão resistente. Bom, existem algumas contraindicações, paciente que não pode receber anestesia pelo risco anestésico, tá? Pacientes que têm malformações arteriovenosas, por isso que pelo menos tem que ser feito o exame de imagem, as OCT, pacientes que tiveram alguma hemorragia intracraniana recente, pacientes que têm risco cardíaco ou tiveram infarto recente, pacientes diagnosticados com feocromocitoma ou pacientes com tumor do cérebro contraindicado, porque aquele ali pode sangrar e o paciente pode morrer pelo sangramento da neoplasia. ECT, ou seja, eletroconvulsoterapia, é o padrão quando os medicamentos não agem. Aqui, considerando já a utilização de ketamina, que é um anestésico, para o tratamento de depressão resistente. A ketamina, aos poucos, vem procurando ficar no local do ECT, mas por enquanto não fica, porque tem muitos pacientes que são refratários à ketamina e porque também não existe um protocolo. Não se sabe ao certo a frequência, a dosagem, de forma que pode ser que essa informação mude daqui a 10 anos, mas por enquanto é assim. Uma outra técnica a ser utilizada é chamada DBS, Deep Brain Stimulation, e aqui é onde a psiquiatria faz interseção com a neurocirurgia. A estimulação cerebral profunda, ela foi desenvolvida especificamente para tratamento de Parkinson e epilepsias refratárias, e ela consiste na colocação de um eletrodo em zonas subcapsulares, junto com um fio que se assemelha a um marca-passo, e aí você tem um aparelho que fica aqui na região da saboneteira, ou a região aqui supraescapular do paciente. Esse aparelho é controlado por Bluetooth, e aí você pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua necessidade. O que ele faz? Carga elétrica. Ele fica inibindo ou estimulando, através de cargas elétricas, a região que você quer tratar. Apesar de existir diversas oportunidades, esse tratamento ainda não está aprovado nos Estados Unidos para depressão. Aqui no Brasil é feito em São Paulo, mas como a escola americana, que é uma escola muito forte, ainda não aprovou, digamos assim, o nível de evidência para indicar não é excelente. Mas existe no Brasil pacientes que saíram de episódios assim, muito graves, ou seja, não responderam ao ECT e passaram para a estimulação magnética profunda. Agora, ela é consagrada para tratamento de doença de Parkinson. Só que um sistema desse aqui deve custar em torno de R$100 mil, fora os honorários do cirurgião. Tá? Mas se vocês colocarem no Google e no YouTube, vocês vão ver diversos vídeos de pacientes com Parkinson ligando e desligando o DBS e mostrando que quando o paciente liga o DBS, a pessoa fica normal, sem doença de Parkinson. E quando o indivíduo desliga o DBS, a doença de Parkinson volta assim, de uma forma, parece coisa de desenho animado, mas é realidade. E aqui uma radiografia simples, mostrando assim, o posicionamento do eletrodo, tá? Aqui na região subtalâmica. Professor, perguntaram aqui se fica direto no paciente o aparelho de DBS. Fica direto, é igual um marca-passo.
cardíaco direto. O eletrodo fica direto, o que ele pode ser trocado é simplesmente o centro regulador. Mas toda a fiação e o aparato, uma vez estabelecido, fica direto. A grande dificuldade é que, como a depressão é uma doença multifatorial, não é igual o Parkinson. O Parkinson, como é uma doença neurológica, você inevitavelmente vai encontrar uma degeneração da substância negra. Então é só chegar lá e botar o eletrodo na substância negra, no extrato, e estamos conversando. Na depressão não é assim. Então, cada paciente vai ter uma área específica que não está funcionando, e essa área pode mudar. Então, um dos motivos que essa estimulação ela ainda não foi aprovada, porque não tem como estabelecer uma rotina de colocação, tá? Então, ainda é colocado como tratamento experimental. Experimental, mas eu estou citando aqui porque é algo que os neurocirurgiões que tratam Parkinson, epilepsia, fazem com alguma frequência e que, diminuindo os custos e aumentando nosso conhecimento, pode ficar mais acessível. Bom, e aqui uma ressonância funcional mostrando exatamente a possibilidade de colocação na região subtalâmica, e uma vez colocado aqui, aí você pode escolher o que você vai fazer, se você vai dar uma determinada corrente, qual o tipo de corrente, se você vai inibir através de uma corrente, se você vai estimular, e os eletrodos, eles são extremamente delicados e é como se fosse uma estimulação eletromagnética, porque você, digamos, não tem a corrente passando, como se fosse uma corrente passando por fios de cobre. Você está lidando aí com tecido vivo, né? Os próprios neurônios vivos. Posso seguir em frente? Para quem gosta de física, deve estar bem animado. Pois bem, uma vez que se viu que a eletricidade tinha tamanha capacidade de tratamento, o próximo passo foi estabelecer algo que está, digamos assim, acima da eletricidade. Toda vez que você tem uma corrente elétrica passando por um fio condutor, ao redor daquela corrente, você cria um campo magnético, que é o princípio da ressonância nuclear magnética. Então, se propõe o seguinte, bom, e se a gente, em vez de passar a eletricidade, que pode ser considerado algo grosseiro, a gente colocar um magnetismo na região cerebral, e esse magnetismo, de maneira indireta, reorganizar os spins dos átomos neuronais e induzir uma corrente elétrica intrínseca. Então, esse é o princípio da estimulação magnética transcraniana. Então, basicamente, você tem uma bobina elétrica. Essa bobina ela gera um campo magnético, e aí você vai colocar esse campo magnético no local desejado para o tratamento, e esse campo magnético ele vai promover as mesmas alterações elétricas sem a existência da corrente elétrica. Tudo parece muito inteligente na teoria, mas o RTMS, ele até hoje não chegou nem perto dos níveis de resposta da eletroconvulsoterapia. Por quê? Bom, aí eu vou citar para vocês. Por vários motivos. Primeiro eu vou falar das vantagens. Vantagens que não precisa de anestesia, o paciente não sente nada. Lá na nossa residência, no Rio Grande do Sul, quem calibrava as máquinas eram os próprios residentes. A gente sentava aqui, aí vinha um outro colega e ficava calibrando a máquina de acordo com a região cerebral. Era bem divertido. Parece uma máquina de fazer de cabeleireiro. As bobinas, elas não são caras. Uma máquina dessa deve custar em torno de 50 mil reais. Agora vem o porém. Primeiro, qual a área cerebral a ser estimulada? Não se sabe. Varia de acordo com a depressão, de acordo com o paciente.
Ponto 2. Qual o tipo de bobina a ser empregado? Porque aqui você tem diferentes bobinas gerando diferentes campos magnéticos. Então, é uma ciência ainda mais complicada que a eletricidade. Não se sabe. Então, não se sabe qual é o tipo de bobina. E à medida que o paciente melhora, você deve mudar a colocação da bobina? Não se sabe. Então, a diferença da estimulação magnética transcraniana para a depressão resistente é que existem muitas dúvidas. Na eletroconvulsoterapia, não tem muita dúvida. Você tem que induzir a convulsão. Induzir a convulsão é terapêutica. E aqui não. Agora, já aconteceu alguns casos de você, nessa busca de melhor bobina, melhor eletrodo, e inadvertidamente induzir uma convulsão no paciente pela bobina. Pela bobina. E aí surgiu em alguns centros uma terapia convulsiva por campo magnético, né, que dizem ter algumas vantagens, porque a corrente elétrica não passa pelo tecido. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento para dizer se é melhor ou não. Eu sei que o princípio é o mesmo, você está induzindo convulsões. Mas a RTMS ela pode ser utilizada junto com as medicações, caso o paciente não queira, por questões diversas, se submeter à eletroconvulsoterapia. Tá? E já se existe alguns tipos de protocolo de regiões e bobinas para serem utilizados. Fora isso, é uma terapia que é utilizada na neurologia para enxaqueca, para zumbidos, para atrofias. E quanto mais se aumenta o nosso conhecimento dessa área eletromagnética, certamente será ampliada. Aqui uma foto Professor, já. Oi. com licença, foi feita uma pergunta. A Michele perguntou se no caso da TMS com convulsão também é usada anestesia? Também é usada anestesia. Porque durante a convulsão a pessoa pode quebrar um dente, pode morder a língua e quando ela acorda, ela geralmente está bem dolorida, daquelas contrações musculares. Então, a anestesia ela é a regra, né, para trazer um conforto para o paciente. Lembrando que um dos motivos também que a eletroconvulsoterapia no começo ficou um pouco manchada é que por muito tempo se foi feito sem anestesia. Na época dos grandes hospitais, nem se imaginava um anestesista entrando no hospital psiquiátrico. Então, era feito sem anestesia mesmo. Tá? E depois que, com a entrada dos leitos psiquiátricos no Hospital Geral, que aqui em Fortaleza não tem, que é um absurdo, mas, por exemplo, lá em São Paulo, no IPQ, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o quarto andar, o hospital tem 10 andares, o quarto andar é da psiquiatria. Com a entrada dos leitos psiquiátricos e da psiquiatria no hospital, os anestesistas comparecem lá ao quarto andar e fazem anestesia, depois voltam para as cirurgias dele, está tudo em casa. Certo, obrigado, professor. Uma outra pergunta foi feita sobre a eletroconvulsoterapia, era sobre qual é a duração do tratamento na eletroconvulsoterapia. São 6 sessões, em geral, boa parte, vou colocar aí, mais de 60% dos pacientes respondem a 6 sessões, ou seja, 6 sessões em geral são 2 semanas. Caso não aconteça resposta em 6 sessões, se faz mais 6 sessões, ou seja, mais 2 semanas. E quando se desiste? Bom, a partir da terceira onda de sessões, ou seja, 18 sessões, começa-se, a pensar, esse paciente é refratário ao ECT. Isso não é muito comum, paciente ser refratário ao ECT, mas existe. Caso isso aconteça, se passaram então 2 meses, 4 meses, 5 a 6 meses de tratamento. Né? Então, aí se faz uma pausa e se senta no caso clínico, pode-se conversar com outros colegas para ampliar a percepção, rever diagnóstico
Muitas vezes os pacientes pode ser que eles tenham depressão e uma comorbidade séria, por exemplo, transtorno de personalidade, e aí talvez o foco principal não seja a depressão, ou minimamente existem pacientes que são refratários até a eletroconvulsoterapia. Aí você tem que começar a associar, fazer terapias heróicas, ou ver a possibilidade do paciente, se tiver condições, fazer um estudo para o DBS, Deep Brain Stimulation. Aqui como funciona uma bobina, a bobina de estimulação magnética transcraniana, a bobina gerando um campo eletromagnético e a influência do campo eletromagnético nas células e na água, que basicamente é a composição maior do corpo humano dos neurônios. E a bobina, ela liga e desliga, gerando alterações que, dependendo da sensibilidade da máquina utilizada e da potência da bobina, você até consegue mensurar pelo eletroencefalograma, ou seja, uma bobina e uma posição de boa qualidade mudam o eletroencefalograma do paciente enquanto está sendo aplicado o RTMS. Aqui um gráfico no estudo seminal de estimulação magnética transcraniana para pacientes com depressão resistente. A escala é utilizada de Madras e de Hamilton, mostrando aqui uma queda razoável, significativa, ao longo dos dias, tá? E aqui utilizando a potência máxima da bobina, a potência em torno de 90%, e esse sham, aqui já é possível, sham é um aparelho que faz o mesmo barulhinho da bobina, mas não tem o campo magnético. Essa bobina, quando liga, quem já fez uma ressonância magnética, ela fica fazendo uns estalos. O sham é uma bobina que é igual à bobina normal e faz os mesmos estalos, mas não tem o campo eletromagnético. Então, aqui como seria o placebo, né? Mas se vocês lembrarem dos slides lá do início, o tamanho de efeito ou a queda das escalas ou a resposta terapêutica não é tão assim, perceptível quanto o ECT, a eletroconvulsoterapia. Tá? Aqui mostrando uma sugestão de posicionamento da bobina do RTMS na área cortical próximo ao córtex pré-frontal esquerdo e, se possível, aumentando na potência máxima e uma bobina de maior penetrância de campo magnético, chegando até as regiões talâmicas. E aí, não deixa de lembrar, é parecido com o DBS, só que em vez de colocar o eletrodo, você está fazendo isso com o campo magnético. Seguindo nas opções, aqui você está vendo que o paciente não deve perder essa esperança, que tem muitas opções a serem utilizadas. O que limita muitas vezes é o preconceito, o conhecimento da escola em que os médicos estão sendo formados e os custos. Porque, por exemplo, o SUS não paga ECT. Por que o SUS não paga ECT? Porque quando foi feito o protocolo do SUS, algum profissional que certamente nunca deve ter visto um ECT na vida, disse que ECT não era um tratamento. E aí o SUS não contempla, o SUS não paga. Tá? E não é um tratamento caro, quando considerar, por exemplo, isso aqui, ou um DBS ou uma estimulação do nervo vago. Quem gosta um pouco dessa área deve ter lido a respeito da interseção grande entre o sistema nervoso central e o intestino. Algo que estão chamando já de eixo intestino-cérebro. Já há alguns anos, e tem algumas descrições heróicas, até mesmo na época da eletroconvulsoterapia, já se observou a ligação entre os estados nervosos e os intestinos. E os anatomistas, os grandes estudiosos aí, cirurgiões, viram que o nervo 10º pau, o nervo vago,
é um nervo que tem uma entrada aqui na região basal do crânio e se distribui, assim, basicamente para o corpo todo, e especificamente para o sistema nervoso entérico, de forma que o que está no intestino, através desse nervo, tem a capacidade de subir até o cérebro. Até brinco às vezes assim, que a expressão enfesado, aqui se usa aqui no Ceará, fulano está enfesado. Enfesado é estar com raiva, mas enfesado é cheio de fezes. Então, realmente, a pessoa que está constipada, enfesada, ela não está com humor bom. Porque se algum de vocês experimentou ficar 10 dias sem ir no banheiro, pode ter certeza que isso afeta o estado mental do indivíduo. Então, o que começou a se fazer foi o seguinte: o nervo vago ele é relativamente fácil de ser dissecado aqui na região do pescoço. Os cirurgiões puxavam esse nervo vago e ligavam a baterias e cargas de corrente contínua, aquelas bateriazinhas quadradas de 9 volts. E o que acontecia era melhora do humor, alguns pacientes, controle de episódios convulsivos, e começou-se a ver a possibilidade de um tratamento através de estimulação do nervo vago. Então, o que é que se faz hoje em dia? Você pega um marca-passo, parecido com o marca-passo do DBS, porém mais barato, faz uma dissecção aqui do nervo vago na região cervical e faz um entrelaçamento do nervo, que é grosso, da bainha do nervo, junto com os filamentos do marca-passo, mas de uma forma elétrica, que aí eu não vou saber explicar para vocês os detalhes, que a corrente elétrica só faça subir. Se isso aqui não for bem feito, a corrente elétrica vai descer e o paciente vai ter sintomas vagais, semelhante a uma reação vasovagal. O paciente vai ter diarreia, vai ter cólicas, vai ter bradicardia e eventualmente vai desmaiar. Mas se a cirurgia for bem feita, você consegue mandar estímulos através de um nervo que está na periferia para o sistema nervoso central, e essa terapia ela é aprovada para depressão ultra resistente e para diversas doenças neurológicas, entre elas epilepsia refratária. Caso você não queira tirar um pedaço do cérebro do paciente nas neurocirurgias para epilepsia. Tá? É uma técnica bem mais simples que o DBS, mais barata, e que pode ser indicada em centros adequados. E em São Paulo isso aí é feito, eu acredito que até em Recife eles estão fazendo. Aqui em Fortaleza eu não tenho certeza, mas tinha uma época que era feito até no HGF, na neurocirurgia. Aqui só para lembrar para vocês a distribuição do nervo vago, tá? A forma que ele se distribui, e relembrar que boa parte da inervação dele é aferente, com uma pequena parcela sendo eferente, e essa parcela aqui tem que ser tomar cuidado na hora que se faz o enrolamento da bobina, para que o estímulo não desça para esses órgãos e cause para-efeitos ao paciente. Tá? Aqui é a entrada do nervo vago e a fórmula que ele estimula, olha só. Mais uma vez aqui entrando na região talâmica, regiões corticais e regiões do sistema límbico, localizações chaves para o tratamento dos transtornos de humor e outras doenças psiquiátricas. Aqui é a taxa de resposta ao longo do mês, então aqui a melhora e resposta dos pacientes ao longo do tempo em meses, e a queda da escala de Hamilton. Não é possível dizer que o paciente ficou zerado, porque o Hamilton, para ser considerado zerado, tem que ser abaixo de 12. Aqui os pacientes ficaram com Hamilton de 20, mas, se eu não me engano, esse estudo era somente com estimulação do nervo vago, sem qualquer outro fármaco. Tá? Então, se você já associa algum outro fármaco, pode potencializar essa resposta. E aqui mostrando a atividade, uma ressonância nuclear funcional, mediante a ativação do nervo vago,
você vê essas regiões em vermelho, que previamente não estavam ativadas adequadamente, mostrando que uma estimulação que poderia parecer até coisa sem sentido há 50 anos atrás, mas foi digamos assim, um método extremamente simples e engenhoso de você tratar essas doenças. E alguns pacientes ultra refratários, quando precisam fazer CT de manutenção e têm condições financeiras, volto a dizer, nada disso aqui é custeado pelo SUS, e eu acredito que os planos de saúde dificilmente cobrem, tenham cobertura para depressão, a depressão. Alguns pacientes podem sair do ECT e permanecer com essa estimulação do nervo vago, que ela sim, ela já é aprovada, diferente do DBS. Boa noite, professor. O Gabriel Oi. Alberto tem uma pergunta. Ele perguntou: os riscos associados ao VNS estão restritos à via eferente? Desculpe, repita aí que eu passei o slide e... Certo. O Gabriel Alberto, ele fez a seguinte pergunta: os riscos associados ao VNS estão restritos à via eferente? Sim, sim. Agora, se você estimular também, você pode até induzir uma convulsão, né? Você está lidando com uma pequena bateria que é controlada por um microchip de computador, gerando uma carga elétrica. E aí você, através do microchip, você vai calcular o tanto de carga elétrica, quantas vezes vai se ativar, em que horário. Se você configurar errado, você aumenta o estímulo, você tem uma hiperestimulação e você pode ter uma epilepsia, ou pode eventualmente induzir um estado maníaco se o paciente for bipolar. Mas aí é só você ir lá, regular novamente e tá tudo certo. Agora, o desconforto mesmo que os pacientes sentem é na parte física, né? Sudorese, diarreia, sensações de desmaio. E isso se o embobinamento, que é uma coisa muito elétrica, né? Você enrolar o fio, for feito de uma maneira errada e a eletricidade tender a descer, que não deve ocorrer. Uma cirurgia bem feita. E aqui, para finalizar... Certo, professor. A Michele fez também uma pergunta. Ela perguntou se o VNS ele fica ligado direto, assim como no DBS. Acabei de responder. Isso é de acordo com o método que é estabelecido para cada paciente. Aí é individualizado. Uma vez que é colocado, você, através do chip que tem ali na região subescapular, parecido com o DBS, você vai definir o tanto de estímulo, o tanto de corrente, e no caso da estimulação do nervo vago, você pode estabelecer períodos de ligar e desligar. O DBS, como ele primariamente foi desenvolvido para o Parkinson, e aí foi adaptado para os outros, o DBS, em geral, fica o tempo todo ligado. O tempo todo. Como um marca-passo cardíaco. Ele pode, assim, ser controlado de acordo com a vontade do médico assistente. Então, a pessoa, na revisão, ele pode mudar isso aí, mas ele está constantemente ligado. O do nervo vago, não. Ele pode ser programado para se ligar em períodos intermitentes, de acordo com a resposta do paciente. Aqui nós temos, assim, o nível de evidência. Então, assim, o nível de evidência é a quantidade de estudos. À medida que os estudos vão se acumulando, o nível de evidência pode mudar. Então, ainda o ECT aparece como nível 1, tanto para eficácia aguda, prevenção de recaída, segurança e tolerabilidade. Tá? O RTMS, ele tem nível 1 para tratamento agudo, prevenção de recaída não tem tanto, segurança e tolerabilidade, nível 1. Estimulação do nervo vago, em geral, é colocado para pacientes que já fizeram a eletroconvulsoterapia e desejam fazer uma manutenção com a estimulação do nervo vago, mas você vê que ele não serve a nível agudo,
e é nível 2 e 2 para segurança e tolerabilidade e prevenção de recaída, e o DBS para depressão ainda está como terapia em investigação. É uma técnica bem invasiva, você tem que fazer uma neurocirurgia, você pode lesar tecidos, você coloca um eletrodo dentro do cérebro, com risco de infecção, risco de gerar uma reação do organismo, aquele eletrodo, e só se justifica, por exemplo, numa doença degenerativa, em que ou se faz isso ou não se faz nada. Tá? Então, para a depressão, o DBS ainda, pelo menos na escola americana, o nível de evidência é 3, é somente para experiência científica. E é isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Alguma dúvida? Professor, até o momento, só as que já foram citadas. Eu gostaria de agradecer pela aula, foi brilhante e muito esclarecedor. Público leigo mesmo. E teve uma pergunta no início da aula, não era relacionada muito ao tema da aula, mas se eu quiser responder, a Michelle tinha perguntado se o uso de Ritalina poderia causar dependência. Aham. Pode sim. O metilfenidato, ele tanto pode causar dependência química, ou seja, quando o indivíduo não usa, ele se sente, em geral, para baixo e sem concentração. A dependência ela é tanto maior quanto a dose, e se o paciente está